Sabe, às vezes as histórias mais antigas são as que guardam o drama mais intenso, né? Tanto o psicológico quanto o político. Elas mostram pra gente como uma única visão, um momento de pura incerteza, pode simplesmente abalar as estruturas de um império inteiro. Então, vamos pensar nisso. E se o destino de uma nação inteira dependesse de um único sonho? E um sonho aterrorizante ainda por cima. Imagina só a cena. O líder mais poderoso do planeta acorda no meio da noite, em pânico, assombrado por um pesadelo que ninguém, absolutamente ninguém, consegue decifrar. É nesse ponto que a nossa análise de hoje começa. Então, o nosso protagonista aqui é o Faraó, o governante do Egito. A gente está falando de uma civilização que, literalmente, vive e morre pelas águas do rio Nilo. E é justamente ali, sabe, na beira do rio, que é a fonte de vida do reino dele, que o pesadelo todo começa. Olha, a visão é pra lá de bizarra. Primeiro, aparecem 7 vacas, lindas, robustas, um símbolo claro de prosperidade saindo do rio. Mas logo em seguida, vem 7 vacas esqueléticas, feias mesmo, que vão lá e devoram as vacas bonitas. E o mais estranho de tudo, o detalhe que realmente perturba, é que mesmo depois de comerem as outras, as vacas feias continuam magras, esqueléticas como antes. E não para por aí. O sonho se repete, dessa vez com espigas de grão. A mesma história, reforçando essa imagem de um consumo que não alimenta, sabe? Um vazio que parece impossível de preencher. Fica claro que isso não é só um sonho sobre vacas e plantação, né? Para a gente conseguir entender a real profundidade do que o faraó viu, a gente vai recorrer aos comentários de Rashi. Ele foi um dos estudiosos medievais mais influentes e a análise que ele faz, nossa, transforma esses símbolos numa profecia social poderosíssima. E aqui está a genialidade da coisa toda, a interpretação do Rashi. As vacas não são só sobre economia, elas são, na verdade, sobre a condição humana. As vacas bonitas, elas simbolizam os anos de fartura, aquela época em que as pessoas são mais gentis, mais generosas umas com as outras. Agora, as vacas feias, elas representam os anos de fome, uma fome tão devastadora que apaga toda a memória da alegria, da bondade dos tempos bons que passaram. E o Rashi, ele era um mestre em encontrar pistas nos mínimos detalhes. Ele pega, por exemplo, a palavra hebraica ashu, que quer dizer pântano, o lugar onde as vacas boas estavam pastando. E ele faz uma conexão com uma palavra do francês antigo, maresque. Isso pode parecer só um detalhe linguístico, mas não é. Com isso, ele está pintando um quadro muito mais vivo, sabe? Da riqueza e da fertilidade daquele cenário inicial. O ponto central da interpretação do Rashi é esse alerta bem sombrio que está resumido nessa frase. Toda a alegria dos anos de fartura seria esquecida nos dias de fome. Quer dizer, a prosperidade é algo frágil. O sofrimento tem o poder de apagar a memória da felicidade. É um aviso muito sério sobre a psicologia de uma nação inteira que está prestes a entrar em crise. Então, o faraó acorda e ele está completamente perturbado. Não consegue tirar aquelas imagens da cabeça. A primeira coisa que ele faz? Manda chamar imediatamente os homens mais sábios e poderosos do reino. Ele precisa que alguém decifre aquela visão. Mas quem eram esses especialistas, afinal? Bom, Rashi os identifica como os Chartumim, necromantes. O nome deles, segundo Rashi, vem da prática de consultar os ossos dos mortos para ter inspiração. Pensa só, eram homens que lidavam com os segredos mais sombrios, e mesmo assim, na hora de interpretar esse sonho, o poder deles simplesmente falha. Claro, eles tentam dar uma interpretação. Eles se apegam ao padrão de 7 e 7 e chegam com uma explicação bem literal. 7 filhas vão nascer e 7 filhas vão ser enterradas. Só que isso não convence o faraó de jeito nenhum. Faltou o principal. A interpretação deles ignora completamente o pânico econômico e social, aquela sensação de vazio, de algo que devora tudo, que era o verdadeiro coração do pesadelo. Então, com os maiores especialistas do Egito sem resposta, a situação parece sem saída. E é aí que a história tem uma virada daquelas. O copeiro-chefe, um servo da corte, de repente se lembra de uma coisa. Ou melhor, de alguém. Alguém que ele conheceu na prisão 2 anos atrás. Só que a recomendação do copeiro não é bem um elogio, não. Pelo contrário. Segundo Rashi, ela está cheia de insultos disfarçados. Primeiro, ele chama o prisioneiro de um jovem. Naquela cultura da corte, isso era quase um jeito educado de dizer que a pessoa era boba, sabe? Inadequada para qualquer cargo de responsabilidade. Aí vem o segundo insulto. Um hebreu. Isso já o rotula como um estrangeiro, um forasteiro.
Nas palavras de Hashi, alguém que nem falava a língua deles direito. Ele está sendo pintado como um marginal, alguém que está totalmente fora da estrutura de poder do Egito. E, para fechar, o golpe de misericórdia, um servo. Pelo protocolo egípcio, um servo jamais poderia governar. Então, com essas 3 palavrinhas, o copeiro não está apresentando um salvador. Ele está apresentando a pessoa que, em tese, seria a menos qualificada de todo o Egito para aconselhar o rei. O maior azarão que se pode imaginar. Acontece que, apesar dessa apresentação toda desdenhosa, o faraó está desesperado. Então ele não pensa 2 vezes. A ordem é dada. E assim, um homem esquecido, trancado no fundo de uma masmorra, é de repente levado para o centro de uma crise nacional. O texto original faz questão de enfatizar a urgência da coisa. Ele foi retirado às pressas do bor, que é a palavra em hebraico para o poço, a cova que servia como prisão. A velocidade com que ele sobe é tão impressionante quanto a profundidade da queda que ele tinha sofrido antes. E aí, em questão de minutos, José passa por uma transformação completa. Ele é limpo, cortam o cabalo dele em sinal de respeito ao rei e trocam as roupas de prisioneiro por vestes novas. Cada um desses passos é super simbólico. É a preparação dele para sair da escuridão da prisão e entrar na luz ofuscante da corte do faraó. E isso tudo nos deixa com uma pergunta eletrizante. A sabedoria oficial do Egito, os necromantes, os sábios, todo mundo falhou. Agora, a esperança de uma nação inteira está nos ombros de um jovem estrangeiro, um ex-servo. Será que a verdadeira visão, a verdadeira sabedoria poderia vir não dos palácios, mas do fundo de um poço? A resposta para essa pergunta iria mudar o curso da história.